Fernando Haddad está numa enrascada. O ministro da Fazenda tentou tapar o buraco nas contas públicas, mas acabou criando uma crise política e econômica ainda maior. O mercado reagiu mal, o Congresso partiu para cima e até o Palácio do Planalto se afastou da decisão. E o pior, se nada mudar, o governo simplesmente não terá dinheiro para se manter em 2027. Neste vídeo, você vai entender por que o ministro está isolado, por que a popularidade de Lula está em queda e como essa bomba fiscal pode explodir muito antes das eleições. Fica até o fim, porque o clima em Brasília é de puro desespero. Vários ministros da Fazenda passaram por isso. Alguns caíram, outros se seguraram no cargo, mas nenhum manteve a força que tinha antes. Qual é a enrascada? O ministro tinha um problema para resolver e a solução que ele deu foi torpedeada. Torpedeada pelo mercado financeiro, pelo empresariado, pelo Congresso, pelo Palácio do Planalto. E como o ministro da Fazenda de um governo gastador, ele chegou a um momento que é delicado. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou. Se você quiser entender como fazer isso, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição. Ele tinha que cortar despesas do orçamento de 2025, esse ano, para evitar um colapso. Ele poderia ter evitado essa situação? Sim, poderia, se ele tivesse convencido o presidente Lula, coisa que ele não conseguiu fazer. O Ministério da Fazenda não é um ministério qualquer, tipo da pesca, que não serve para coisa alguma. Mas é complicado quando o ministro da Fazenda, ainda que poderoso, enfrenta oposição de peso dentro do governo. Oposição do ministro da Casa Civil, Rui Costa, oposição da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e quando a grande aliada dele é uma ministra que não manda nada, como é o caso da Simone Tebet do Planejamento. Então ele não conseguiu fazer o que tinha que fazer, que é ajuste fiscal no primeiro ano do governo, nem no segundo ano do governo. A tal palavra ajuste, ela aparecia nas entrevistas que ele dava para a imprensa, e que ainda dá, como se o tema fosse uma preocupação do governo, só que não é. E a gente chega a maio do terceiro ano do governo Lula num quadro complicado. A gente sabe, as contas públicas podem explodir em 2027. Mas antes dessa explosão de 2027, tem que evitar a explosão de 2026, ano de eleição presidencial, e a explosão de 2025, no momento em que a popularidade do presidente está baixa. E Haddad fez o que era possível nesse ambiente hostil. Cortou o que dava, 30 bilhões de reais, que é pouco, e compensou o que ele não cortou com um aumento de impostos de 20 bilhões de reais. É lindo. O governo gasta o que não tem, aí ele vem arrecadar 20 bilhões de reais aqui com a gente para pagar a festa. Qualquer imposto que o Haddad resolvesse aumentar ia dar problema, porque ele teria que passar pelo Congresso, teria que pegar e fazer no ano anterior, porque o aumento de impostos tem que ser aprovado com um ano de antecedência, e seria tudo muito complicado. A solução foi atacar o desarranjo fiscal com outro desarranjo, que é aumentar o IOF, que não precisa passar pelo Congresso e pode ser aumentado de uma hora para outra. Aí a reação do mercado foi imediata, a reação do empresariado foi imediata, do Congresso foi imediata, e o Planalto tratou de espalhar que o presidente não tinha noção dos detalhes do alcance da medida. Numa reunião que fez com o presidente da Câmara e também do Senado, o Haddad ouviu que ele tem agora 10 dias para pensar numa alternativa antes que o Congresso aprove um decreto derrubando esse novo IOF. Claro que nem o deputado, nem o senador ofereceram uma alternativa, como, por exemplo, cortar as emendas bilionárias que os parlamentares têm direito de usar. E aí aquela coisa, se o aumento do IOF, que todo mundo achou ruim, era a melhor saída que o Haddad encontrou, já dá medo de pensar no que ele vai apresentar. O cenário apresentado pela equipe econômica prevê que a União ficará sem dinheiro suficiente para sustentar os investimentos e manter a máquina pública, mesmo depois do pacote de corte de gastos ser aprovado no ano passado. As despesas obrigatórias devem chegar em 2,39 trilhões de reais e continuarão subindo até 2029, colocando aí, portanto, em risco o funcionamento básico do Estado. Aí quando chega o governo Lula ao poder, joga uma bomba atômica no gasto público. O fato é, o Brasil está quebrado. Felizmente, pelo menos caiu a ficha do governo. Agora, o problema é o que o governo vai fazer para combater esse déficit. Não tem um plano de voo.
O governo está cercado por problemas econômicos, políticos e de credibilidade. Se nada for feito agora, 2025 pode ser um desastre, 2026 uma guerra eleitoral e 2027 o colapso total das contas públicas. O tempo está contra o Planalto e o ministro da Fazenda está cada vez mais sozinho nessa missão impossível. Se você achou esse conteúdo importante, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa entender o que está por vir. E olha só, se você quer aprender a lucrar repercutindo notícias como essa, o link está na descrição. Não perde essa chance.